Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães. Boa tarde, Sardenberg e Cássia, que estão de uniforme, combinando. Exatamente. Aí hoje, tão bonitos. Você não recebeu a mensagem, o aviso? Não recebi. Eu vim quebrando aqui a paleta, mas vocês estão muito elegantes. Muito obrigada. Boa tarde aos ouvintes também. Vera Magalhães, nós ouvimos agora o presidente Lula reclamando do Banco Central, mas ele não reclama da Petrobras, né? Não, pelo contrário, Sardenberg. Ontem foi uma solenidade de posse da Magda Chambriard na presidência da Petrobras, com pompa e circunstância, né? Reuniu o presidente, vários ministros, num centro de pesquisas no Rio de Janeiro, e o discurso dele foi meio na linha de que a Petrobras voltou e agora vai executar o que o governo pretende dela, né? Eu fiz esse paralelo entre a situação do Banco Central e da Petrobras porque eu acho que, num dos casos, o Lula conseguiu colocar em curso o que ele esperava e não tinha conseguido com o Jean Paul Prats ao longo desse ano e meio. Foi um mandato cheio de ali rusgas com o presidente, com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, com o ministro de Minas e Energia, e agora a Magda assume e sobre ela se coloca uma expectativa política por parte do PT, do Planalto, de que ela vai executar aquilo que o Lula imagina para a Petrobras, ou seja, ser uma linha auxiliar em termos de investimentos para ajudar o governo a investir aquilo que ele não pode por restrições orçamentárias. Então, uma espécie de linha auxiliar, principalmente do PAC, que é o plano que o Lula quis reeditar dos seus mandatos anteriores e que é uma espécie de também menina dos olhos do ministro-chefe da Casa Civil. E ele aproveitou a solenidade para fazer um discurso bastante político, né? Dizendo que por muito tempo a Petrobras foi estigmatizada como um antro de corrupção, que ele chegava a se condoer das pessoas de camisas amarelas, numa referência aos servidores da Petrobras, porque eles eram hostilizados em restaurantes como responsáveis por toda a corrupção do país, o que não é exatamente verdade. Não foram os servidores da Petrobras, aqueles que estão na ponta executando os serviços, que foram acusados de corrupção, mas diretores indicados da Petrobras, por partidos. Indicados por partidos, e inclusive gerentes esses muitas vezes do quadro de carreira, sim, da companhia, foram envolvidos numa trama que desviou bilhões de reais da empresa, como se admitiu. Ela recebeu recursos de volta, portanto a corrupção está mais do que comprovada, ela existiu, ela foi sistêmica, ela era ali um modo de colocar em curso as obras e os projetos na Petrobras, já envolvia sobrepreço, já envolvia propina, e com isso muitos diretores e gerentes, o Pedro Barusco era um gerente, não era um diretor, enviaram altas quantias de recursos para o exterior. Essa corrupção é uma corrupção que está comprovada e que o Lula chegou a admitir na campanha. Portanto, ele está dando um passo atrás em relação ao seu próprio discurso, que era de reconhecer que houve corrupção, sim, na Petrobras, e agora, como se nada tivesse acontecido, a empresa estivesse voltando aos seus áureos tempos de investir. Em relação ao Banco Central, ele fala, né, o presidente não quer intervir no Banco Central, mas eu podia demitir antes e agora eu não posso. Portanto, o presidente quer intervir no Banco Central. O Fernando Henrique podia demitir, eu podia demitir e não posso mais. A autonomia do Banco Central, inclusive com mandatos não coincidentes entre os presidentes da República e a diretoria, foi um mecanismo de reforço institucional, de rigidez institucional da autoridade monetária. Porque aí, justamente, o presidente passa a ter um mandato, ele não é passível de demissão quando as decisões de política monetária não agradarem o chefe de Estado. E aí vale para todo lado. O Bolsonaro também gostaria de ter tido queda de juros durante o período eleitoral, e o Banco Central, já sob Roberto Campos Neto, segurou a onda e não baixou, pelo contrário, até subiu os juros naquele período ali em que o Bolsonaro estava distribuindo bondades, inclusive também usando a Petrobras como uma linha auxiliar do Planalto. É algo que todo presidente, portanto, quer. O Lula com um viés desenvolvimentista, o Bolsonaro tinha nisso ali
um populismo eleitoral. Mas mecanismos como a autonomia do Banco Central, que garante o mandato dos seus diretores, e a lei das estatais, que tinha sido aprovada depois do Petrolão e que agora começa a ser desmontada, são mecanismos de reforço institucional, de blindagem de instituições importantes como o BC e a Petrobras, justamente da sanha dos políticos de usarem esses poderosos instrumentos para fazer política, o que não é o papel deles, né? E no caso da Petrobras, que é um agravante aqui aos planos anunciados agora, além de corrupção, houve investimento mal feito, né? Investimento superdimensionado, aquela ideia de comprar 20 navios, não sei quantas plataformas, fazer 4 refinarias ao mesmo tempo e tal. Quer dizer, houve corrupção aí, mas também houve um erro de gestão, né? Você fazer investimentos acima da capacidade da empresa, né? Investimentos esses que muitos estão voltando, né, Sardenberg? Exatamente. A ideia de você investir em ampliar a capacidade de refino, inclusive com terminando refinarias que já custaram muito dinheiro, muito mais do que era o projeto e que não entraram em operação como deveriam ter entrado e quando deveriam ter entrado, como é o caso da refinaria Abreu e Lima, do Comperj no Rio de Janeiro. Essa ideia de voltar a investir na indústria naval, quando a gente sabe que a nossa indústria naval está a léguas de distância das mais competitivas do mundo, como Singapura e outras, com a ideia dos estaleiros, e mesmo essa ideia de retomar muitas das empresas que foram vendidas, subsidiárias, ali outros ativos da Petrobras, num processo ali de reestatização de vários desses ativos, também não parece ser algo economicamente acima de bastante questionamento, mas é a política que o Lula defende desde a campanha, que começou, até o Prats começou a implementar, mas que ele quer ver acelerada agora no plano de investimentos da empresa sob a gestão da Magda. E sabe outra coisa curiosa, Vera? Essas indústrias, tipo da indústria naval, por exemplo, ela só tem condições de tocar alguma coisa aqui no Brasil com incentivos fiscais, que é o que eles dizem que vão cortar, né? Que é o que o Haddad vem pretendendo cortar, etc. Exatamente, porque aqui a gente não é competitivo para produzir em igualdade de condições com companhias que já fazem isso ao redor do mundo. Então, é bastante questionável. A Petrobras viveu um período aí de recuperação, né? E agora ele fala, olha, eu não sou contra o lucro, mas a função da empresa, essa coisa, mesmo que ele acha que o Banco Central tem a função de olhar para o social, e não é exatamente verdade, porque a função dele prevista em lei e na Constituição é zelar pelo controle inflacionário, principalmente, e pela moeda. Também não é exatamente função da Petrobras promover distribuição de renda, justiça social, etc., porque é uma companhia, inclusive uma companhia de economia mista, tem investidores e acionistas privados. Então, essa confusão entre o que é público e o que é privado, entre o que é papel do Estado e o que não é algo que faz parte aí do léxico do Lula e que, enfim, ele digamos que ele disse na campanha que voltaria com esse programa, então não é exatamente estelionato eleitoral, mas os agentes econômicos reagem porque já vimos esse filme várias vezes, né? Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã. Amanhã, um ótimo dia. E até mais tarde, até amanhã pra gente aqui. A Vera ainda tem muito trabalho aqui na CBN ainda hoje. Até mais, Vera. Diretamente aqui dos estúdios do Rio com a Carol Moran. Tchau, tchau.